Olá, minhas queridas, meus queridos, que prazer enorme poder estar aqui novamente para juntos podermos meditar um pouco, aprender mais um pouco da palavra de Deus. A palavra viva de Deus que pode estar na sua vida e na vida de todos aqueles que aceitarem. Deus é maravilhoso e nos deixou a sua palavra, a palavra que cura, a palavra que liberta, a palavra que transforma, que faz com que você saia de lugares horríveis e possa desfrutar da maravilhosa luz, a grande luz de Jesus, a luz do amor, da salvação. Eu fico muito feliz de poder falar com você, você que tem assistido os vídeos, que tem falado comigo, me mandado mensagens. Muito obrigada pelo seu carinho. O meu objetivo aqui é juntos podermos aprender mais da palavra de Deus. É juntos podermos desfrutar de momentos agradáveis lendo a Bíblia, aprendendo com pessoas que viveram antes de nós e que tiveram temor de Deus, que tiveram a alegria de poder viver a palavra de Deus e deixaram testemunhos grandiosos para nós. E nesta série que eu estou fazendo, uma série intitulada As Mulheres, que não tinham nomes, elas não eram chamadas pelos seus nomes, não eram conhecidas. Aqui na Bíblia, quando foram colocadas aqui, não foi conhecido o nome delas. Mas nem por isso elas não tinham valor, nem por isso elas valiam menos. E o meu objetivo em falar destas mulheres é para mostrar para você que não importa o tamanho do seu nome, sobrenome, posição, nada disso. Você tem valor diante de Deus, independente de você morar no menor lugarzinho desse mundo ou no maior dos palácios, não importa. Deus te ama e quer o seu bem e se preocupa com a sua alegria, com o seu bem-estar, com o seu progresso, com o seu crescimento, com o seu desenvolvimento e mais, em todas as áreas da sua vida. Porque existem pessoas que pensam, Deus é muito bom, mas Ele só cuida de uma parte, a outra eu tenho que cuidar. Não é verdade. Deus se preocupa e quer que você seja feliz em todas as áreas da sua vida. E Deus vai estar presente em todas as áreas da sua vida, basta você convidá-lo para estar com você, para fazer parte da sua história, para estar presente na sua vida, no seu dia a dia, nas suas lutas e nas suas conquistas. Deus é amor e é importante que a gente entenda, acredite e viva essa certeza. Quando eu vivo a certeza do amor de Deus, o medo vai embora, todas as outras coisas vão embora, porque a Bíblia diz que o amor lança fora o medo. Então, se eu sei que Deus me ama, eu não preciso temer, porque Deus está comigo. Amém? Que bom que você está aí, continue deixando os seus comentários, entre em contato, pode falar comigo, deixe sua mensagem e vamos então nos conhecer na medida do possível, E vamos orar juntas e vamos poder dividir momentos agradáveis aqui. Vamos orar? Vamos orar para que Deus nos ilumine no estudo da sua palavra agora. Querido Deus e Pai, vamos abrir a tua palavra. Fala ao nosso coração através do testemunho desta pessoa, desta mulher, dessa menina, e que esse testemunho faça diferença na minha vida e na vida de cada pessoa que nos ouve neste momento, em qualquer lugar do mundo, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá? Falei menina, já entreguei, Já falei de quem eu vou falar. Muito bem, nós vamos falar da menina cativa. Aquela menina que foi levada cativa por ocasião da invasão da Síria ao povo de Israel, ao território de Israel. Essa passagem está em 2 Reis, capítulo 5, e nós vamos ler os versículos de 2 a 4. Veja bem o que diz a passagem. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Vamos lá. Todas as nossas mensagens é a respeito de pessoas que não foram reconhecidas pelos seus nomes. E aqui nós temos uma menina desta vez, uma jovenzinha. Não temos total certeza da idade dela,
Talvez ela estivesse ali entre os seus 13, 14 anos, talvez mais ou menos. O que nós sabemos é que a Síria invadiu Israel através do trabalho do general Naamã. Naamã era um homem muito respeitado na Síria, respeitado por todas as pessoas de nome, pessoas ricas, pessoas de guerra, generais de guerra, eles todos respeitavam muito Naamã. E o próprio rei da Síria respeitava Naamã muito, porque através de Naamã, muitas vitórias eles já tinham obtido. Por Naamã ser um homem firme, um general que sabia comandar as tropas, que tinha estratégias de guerra, muitas vitórias eles já tinham ganho para a Síria através de Naamã. Então ele era um homem que tinha um lugar de posição no reino da Síria. Esse homem era tudo isso. Era muito respeitado, era uma pessoa influente no reino da Síria, porém ele tinha um grande mal que ele procurava esconder de todas as pessoas. Ele era leproso. E a lepra é uma doença que no período em que Naamã vivia, não existia cura. Hoje nós conhecemos essa doença mais como hanseníase. É uma doença complicada de tratar, mas tem cura hoje em dia. Os médicos já estudaram, cientistas já estudaram e já chegaram a remédios e soluções que realmente ajudam a pessoa a se curar da hanseníase. No período em que Naamã viveu, isso não era possível. Para ser sincera, o que a Bíblia diz, e os estudiosos da época dizem, é que ninguém, até aquele momento, havia sido curado de lepra. Então, Naamã tinha uma doença que, infelizmente, era mortal. Ele não tinha uma doença para se curar. Ele tinha uma doença que o levaria à morte. Quantas e quantas vezes na nossa vida nós temos doenças, desenvolvemos doenças em que o medo da morte é muito grande. Toda pessoa que tem amor à sua própria vida, que tem respeito a Deus, quer viver e luta por viver. E quando descobre que tem uma doença e que essa doença pode ser mortal, vem então a angústia e o medo de perder a vida, porque a vida é muito boa. Essa vida não é nem de longe a vida que Deus planejou para nós. Deus planejou para nós uma vida perfeita, uma vida sem pecado, uma vida sem dor, uma vida sem choro, uma vida sem angústia, uma vida sem morte. Mas não foi o que os nossos primeiros pais escolheram. Eles escolheram pecar. E nós somos descendência de Adão e Eva, portanto, somos pecadores também. E a morte veio até nós. E agora todos vão morrer. Uma coisa nessa vida é certa, que todos um dia passarão pela morte. Mas não essa morte que nós vamos experimentar um dia, se Deus assim o permitir, porque muitos não experimentarão a morte. Porque Jesus vai voltar e vai levar muitas pessoas vivas ainda. Elas serão transladadas, né, para morar com Cristo no céu. Não sabemos se nós, se você que está me ouvindo aqui, se nós vamos estar no meio desses que serão transladados. Mas se estivermos, amém, glória a Deus. Se não estivermos, vamos passar pela morte. Mas Jesus disse que a morte é como um sono. E sono é aquele momento em que você dorme, perde os sentidos e você depois acorda. E quando você acorda, você não tem noção de quanto tempo você dormiu. Não é verdade? Porque você estava dormindo e quem está dormindo não sente nada, não vê nada, não ouve nada. Apenas dorme e depois acorda. Então, quando nós temos essa certeza, essa morte aqui se torna menos temerosa do que a morte eterna, que é aquela morte que você vai morrer e nunca mais acordará. E Naamã, então, sabia que a doença dele era para a morte e ele não conhecia o Deus de Israel. Todos que conheciam o Deus de Israel, que faziam parte do povo de Deus, sabiam que a morte era um sono e que logo despertariam com a volta de Jesus. Mas Naamã não sabia disso. Ele sabia que se ele morresse, a vida dele haveria ali acabado. E como a vida é boa,
E a vida de Naamã com certeza era uma boa vida. Ele tinha mulher, tinha casa, tinha empregados, tinha títulos, tinha dinheiro, ele tinha tudo o que ele precisava. Mas era doente, muito doente. E a doença aumentava cada dia mais, porque a lepra começa pequena, num ponto do corpo, e ela vai se alastrando pelo corpo. E a lepra tem uma característica. Ela vai formando feridas pelo corpo, e essas feridas, essas manchas, que vão se tornando manchas com feridas, elas então vão se espalhando pelo corpo e ela não permite que a pessoa sinta dor. A pessoa não sente dor nos pontos em que ela está. Mas aquilo, com o passar do tempo, vai aumentando, 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 e a pessoa começa a perder partes do corpo. As partes mais finas do corpo, como orelha, ponta do nariz, pedaço dos cílios, parte um pouco da carne, e ela vai, à medida em que a ferida vai se aprofundando, ela vai então destruindo, deteriorando o corpo. E chega um momento em que a pessoa não tem mais partes do corpo, e ela não sente dor. Por mais impressionante que possa parecer, é verdade, a pessoa não sentia dor. Então, ela não sentia dor e ela perdia partes do corpo, porções do corpo, de carne, e do corpo, de pele, e ela não sentia. Quando ela via, ela tinha que enfaixar aquilo. Por quê? Porque tinha também uma outra situação complicada. Cheirava mal. Então, como cheirava mal, ela tinha que enfaixar aquilo tudo para que ninguém visse. E aí ele se vestia, se enfaixava, se vestia, colocava as roupas, e aí ninguém percebia que ele estava doente. Só que, como eu disse, essa doença ela vai aumentando. As feridas vão aumentando, as partes afetadas do corpo vão aumentando, e dessa forma a pessoa, então, morre quando ela atinge pontos, órgãos fatais do organismo. Muito bem. Esse homem, nessa situação, vivia escondendo, então, a sua doença, fingindo para todo mundo que estava tudo bem, mas dentro de casa, ele e a esposa sabiam que a situação não era boa. O povo, ele saiu então para Israel, e ele vai então, invade Israel, e ele faz então ali uma grande invasão, e nesta invasão ele traz de lá pessoas cativas para morarem na Síria. Era muito comum que nas guerras as pessoas, os generais, invadiam as cidades e traziam de lá cativos. Esses cativos vinham se tornar escravos naquela nova cidade, naquele novo reino. E nesse meio de tantas pessoas que vieram, que foram capturadas, veio também uma menina, e esta menina da nossa história. A menina então entra na casa de Naamã para ser serva da esposa do Naamã. Agora vamos então aqui. Essa menina, como eu disse, ela tinha nessa faixa de idade, talvez entre 11, 12, 14 anos. Uma idade de pré-adolescência, vamos dizer assim. E essa menina foi então levada cativa. Se ela foi levada cativa, isso significa que ou os pais foram levados também, ou os pais foram mortos na guerra. A impressão que nós temos, vendo o relato e lendo outros livros, é que os pais foram mortos e a menina foi levada cativa. Não fala de irmãos, de outras pessoas, mas diz que esta menina esta Naamã pegou e disse: essa eu vou levar para minha casa, como se fosse um objeto. Como se fosse uma coisa que você pega e diz: agora me pertence, e ponto final. Eu não vejo aqui Naamã se preocupando com o bem-estar dessa menina. Não faz sentido essa preocupação, porque eles tratavam os israelitas como inimigos, como pessoas que não deveriam existir. Quando eles invadiam as terras, eles queriam os despojos, queriam escravizar as pessoas, queriam subjugar o reino, mas não estavam preocupados com o bem-estar de ninguém. Mas essa menina vai então parar na casa de Naamã e começa a servir a esposa de Naamã. A partir de agora, eu quero que você preste atenção. Veja como essa menina se comportou na casa de Naamã. Ela servia a esposa de Naamã. Vamos entender uma coisa? Ela não era uma menina que não tivesse sentimentos. Ela não era uma menina que saiu da casa dela e entrou na casa de Naamã como se nada tivesse acontecido. Vamos entender que essa menina estava dentro da casa de Naamã agora, passando os piores momentos da vida dela.
Ela tinha a casa dela, ela tinha a igreja que ela ia, ela tinha os amigos, ela tinha a escola, ela tinha pai, mãe, ela tinha talvez irmãos, ela tinha tudo, ela tinha uma família, ela tinha uma pátria, ela servia a Deus nessa pátria. E agora ela estava dentro da casa de Naamã, levada à força, perdeu os pais, não era mais da cidade de Israel. Não tinha mais o templo para adorar a Deus. Agora ela era estrangeira, escrava num país pagão, num lugar onde se adoravam ídolos. Nada tinha a ver com a vida que aquela menina levava. Lá na casa dos pais, ela era uma filha tratada como filha. E agora na casa de Naamã, ela era tratada como serva, como escrava. Quem dera fosse serva, né? Ela era tratada como escrava. Escravo não tem salário, escravo não tem direitos, escravo é tratado muitas vezes como um animal. Essa era a situação dela. Acabou tudo, aquele mundo que ela conhecia não existia mais. Agora aquela menina tinha de lembrança a educação que o pai e a mãe lhe deram. Os ensinamentos que ela aprendeu no templo. Os ensinamentos que ela tinha na escola. E a escola era a escola dentro do povo de Israel. Ela tinha tudo aquilo de aprendizado, mas agora ela estava num outro lugar, onde nada daquilo existia. Agora estava sendo praticamente exigido daquela menina que ela colocasse em prática o que ela aprendeu. Eu quero fazer um parênteses aqui, porque muitas vezes as pessoas acreditam que elas podem saber muita coisa, que elas sabem muita coisa. Elas acreditam que são inteligentes, que são espertas, que tudo elas sabem. Ainda mais no mundo que a gente vive hoje, um mundo informatizado e também repleto de informações, é muito fácil todas as pessoas dizerem que sabem. Eu sei isso, eu sei aquilo, eu sei aquilo, eu sei tudo. Mas saber mesmo, sabe quando você prova que sabe? Quando você faz. Essa é a diferença entre falar que sabe e de fato saber. É quando você pratica. No meu trabalho, eu atendo pessoas constantemente. E o meu trabalho é justamente ajudar as pessoas a ressignificarem a mente e poderem mudar as suas atitudes para terem um novo resultado. Enquanto a gente está conversando e falando sobre as várias possibilidades, tudo é muito simples. Quando nós chegamos num ponto em que a pessoa precisa tomar uma atitude para poder mudar uma ação, neste momento a pessoa começa a balançar. Porque agora chegou a hora de fazer. E é assim com todo mundo, é assim com você, é assim comigo. Uma coisa é nós falarmos, outra coisa é fazermos. Uma coisa é você dizer que faz um bolo gostoso. Outra coisa é você ir para o fogão, preparar a mesa e fazer esse bolo. E servir esse bolo e receber a aprovação ou a reprovação do seu trabalho. Agora, aquela menina estava diante de pessoas que não eram israelitas. Agora era a hora dela dizer, dela provar, fazendo, dizer pelas ações se ela sabia mesmo quem era o Deus de Israel ou não. Se ela havia aprendido a servir este Deus ou não. Se a mãe dela havia ensinado corretamente a ponto dela praticar ou não. Porque a história é da menina que não tinha nome. Mas aqui também não falou o nome do pai e da mãe dela. Não sabemos os nomes deles. Mas nós vamos entender o quanto a mãe dessa menina foi presente na vida dela pelas ações que ela pratica aqui. E aí então diz assim, olha só o que a menina disse para a esposa que sofria com o marido leproso. Porque qual esposa não sofre ao ver seu marido doente? Toda esposa sofre ao ver o marido com uma dor. Imagine, lepra. Então aquela mulher com certeza foi vista algumas vezes pela menina escrava chorando, sofrendo, angustiada. E a menina já havia com certeza visto várias vezes o sofrimento daquela mulher. Talvez quando ela pegou todas as roupas ou pegava todas as roupas para levar, para lavar, ela até visse as faixas sujas de sangue
que o Naamã tirava e trocava as ataduras e punha outras. Naquela época não era como hoje, em que tem todas as gases e tantas coisas descartáveis que nós usamos, né? Como gases, esparadrapo, essas coisas todas usa, joga fora. Naquela época não era assim. As gases eram lavadas e reaproveitadas para usar novamente. Então, com certeza, essa menina chegou a ver roupas e utensílios que eram usados para fazer toda a asepsia da situação e das feridas do Naamã. E aí um dia ela diz exatamente o que está aqui. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. O que você vê nessa frase? Eu vejo aqui a frase de uma pessoa que tinha um coração limpo, sem mágoa. A frase de uma menina que aprendeu a amar o próximo. A frase de uma menina que aprendeu a respeitar a Deus acima de todas as coisas e aprendeu a respeitar as autoridades. Porque ela diz: quem dera o meu Senhor estivesse diante do profeta da minha cidade, ele seria curado. Ela não tinha mágoa, ela não tinha sentimento de vingança. Aquele homem era responsável pela morte dos pais dela. Eu não sei se foi o próprio Naamã que executou os pais, ou se soldados, ou se o pai e a mãe tentando se defender. A história nós não sabemos detalhes. Mas ele era o causador, ele ganhou as glórias por invadir Israel. E ele a levou presa, ele a levou cativa. E agora ela diz: quem dera o meu Senhor estivesse diante do profeta. Essa frase mostra todo o caráter dessa menina. Uma menina que, apesar de todas as lutas, de todas as perdas, de todas as dores, de todas as angústias, nós não sabemos, a Bíblia não fala quantas vezes ela chorou naquele quarto. Não fala quanto ela sofreu, só diz rapidamente que o que ela fez. E o que ela fez é resultado de quem ela era. Se essa menina agiu desta maneira, é porque ela tinha aprendido a ser assim e ela se tornou assim. E ela prova isso quando ela age desta maneira nobre, amorosa, piedosa, complacente, misericordiosa com um homem que tinha sido mal com ela. E aí a esposa então diz: poxa vida, eu vou falar com meu marido. E a esposa com certeza deve ter se dirigido ao marido e falado: marido, a serva que você trouxe de Israel disse que existe em Israel um homem e este homem cura. Se você estiver com este homem, você será curado da sua lepra. Queridos, a fala da menina era de certeza, não era uma dúvida. Talvez se ele fosse a Samaria. Não. Quem dera ele, o meu Senhor, estivesse diante do profeta Eliseu. Ele o restauraria da sua lepra. A menina não deixou margem para dúvida. Ela falou com certeza, porque ela conhecia Eliseu. Ela sabia quem era o profeta. E aí então a mulher não duvida, a mulher passa a informação para o marido da mesma forma como ela recebeu. E agora o marido, confiante no que a esposa disse, vai até o rei da Síria. E o rei fala: mas não seja por isso, agora mesmo vou escrever uma carta para o rei de Israel. E aí você vai conseguir a sua cura. Todos nós conhecemos a história. Naamã foi até o rei mandou até Eliseu. Eliseu disse que ele se banhasse 7 vezes. 7 vezes ele se banhou no rio. Não era o que ele queria, não era do jeito como ele queria, mas ele se banhou e ele saiu de lá curado. O que eu quero falar com você aqui é sobre a ação da menina, do caráter da menina, do procedimento da menina. Quantas vezes você e eu não me excluo disso, quantas vezes você e eu ficamos revoltados pela ação de pessoas que nos prejudicam, que nos machucam, e nós nos aborrecemos, e nós ficamos irados, e nós queremos justiça, e nós até perguntamos: onde está Deus? Talvez você que está me ouvindo agora aqui está perguntando: onde está Deus que não vê o que eu estou sofrendo?
E eu te pergunto, onde estava Deus quando a menina perdeu os pais e foi ser escrava num outro país? Deus, meus queridos, está ao nosso lado, está pertinho de nós, está sentado no trono e do trono ele julga esse mundo. Deus está no seu santo trono e todos nós podemos estar diante dele. A escolha é minha e sua. Essa menina não tem nome, vocês perceberam? Mas ela deixou o exemplo maior muitas vezes do que grandes mulheres que tiveram nomes reconhecidos na Bíblia e, no entanto, não deixaram um testemunho tão poderoso de fé e de obediência e de amor como essa menina deixou. O que eu mais vejo nela é amor. O que eu mais vejo na menina cativa é amor. Porque se ela não tivesse amor por aquele homem, por aquela mulher, se ela não tivesse aprendido a amar, independente de quem as pessoas sejam, ela não teria oferecido ajuda para esse homem. Muito pelo contrário, ela poderia ter deixado ele lá morrendo à míngua. Cada dia pior, a morte era certa, ele iria morrer. E por que ela teria que salvar um homem que foi tão mal com ela? Porque uma coisa ela tinha no coração: amor pelas pessoas. O amor que Deus quer que eu e você tenhamos por todos. Um amor que pode produzir frutos. Porque um amor que não produz frutos, para que serve? Um amor que é só de palavras, para que serve? Se ela tivesse um amor de palavras, não teria mudado a vida de Naamã. O que fez mudar foi que o amor dela era um amor ativo, um amor ação. Saia daqui, meu Senhor, e vai encontrar-se com o profeta Eliseu, e ele vai te curar. Isso é agir, isso é mostrar a saída, isso é apontar a solução, isso é misericórdia. Para mim, o nome dessa menina é amor, porque através desse ato de amor, ela pôde ajudar aquele homem a ter saúde. E não só ter saúde, aconteceu a conversão desse homem. Eu quero que você leia depois o capítulo 5 de Reis. E você vai ver que este homem se converte do paganismo a servir o Deus de Israel. O nosso Deus, o Deus criador e mantenedor das nossas vidas. O Deus que morreu na cruz e que voltará para nos buscar. Esta menina, com este testemunho, não só ajudou esse homem a ser curado, mas salvou toda esta família, porque com certeza a esposa e os filhos e todos puderam conhecer o Deus de Israel, o Deus Salvador, o Deus Jesus Cristo, o Deus Espírito Santo, o nosso Deus. Eu não sei que ação você precisa fazer em seu favor ou em favor de alguém hoje, mas essa ação só será possível se você aprender do amor de Deus. Porque Deus é a fonte do amor. Então, se você aprender da fonte do amor que é Deus, você vai ter amor para amar todas as pessoas ao seu redor. Eu quero ter esse amor, você quer? Se você quer ter também esse amor, escreva aqui nos comentários. Eu quero ter o amor de Deus na minha vida. Escreva aqui nos comentários, deixa uma mensagem para mim e aí eu vou ler e vou te responder, tá certo? Mas agora, nesse instante, eu quero orar para que Deus possa trabalhar no meu e no seu coração, para que nós possamos ter este grande amor de Deus na nossa vida. Vamos orar? Querido Deus e Pai, estamos aqui, Senhor, neste momento, após lermos a Tua palavra, após recebermos esta mensagem. Estamos aqui com todas essas pessoas, com esta pessoa que está me ouvindo neste momento. O Senhor sabe qual é a luta dela, o Senhor sabe qual é o problema que ela passa. O Senhor sabe quais são os sonhos, os anseios, os desejos, as frustrações, os medos, as angústias. Só o Senhor sabe. Senhor, eu sei que se esta tua filha, este teu filho que te ouve nesse momento, desenvolver na sua vida o seu amor, esta pessoa estará liberta deste mal. Porque o seu amor invade os nossos corações e as nossas vidas. E para aprendermos do teu amor, precisamos aprender na tua palavra. Então, ó Deus, em nome de Jesus, dá-nos o poder da tua palavra,
através do estudo, para que possamos aprender cada dia mais e colocar em prática na nossa vida diária. Que possamos demonstrar esse amor em atos, quando socorremos o aflito, quando visitamos o encarcerado, quando alimentamos o faminto, quando amamos o nosso próximo, quando ajudamos os cansados. Que desta forma, Senhor, possamos demonstrar que aprendemos o Teu amor. Alivia as nossas dores, os nossos sofrimentos. Tem misericórdia dessa pessoa que está sofrendo neste momento, que ela possa entender que todo sofrimento tem um fim, quando acreditamos no Teu amor e quando confiamos no Senhor, assim como aquela menina confiou. Para ela houve alívio, para ela houve paz. Dá-nos esta paz hoje, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que esta mensagem possa realmente fazer você pensar e que você possa buscar cada dia mais o amor de Deus. É o meu desejo. Um beijo para você, que Deus esteja com você, que a paz do nosso Deus esteja no seu coração, que os anjos de Deus estejam na sua casa e que você tenha muita alegria. É o meu desejo por você e a minha oração. Até o próximo vídeo.